Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar a flor crisântemo. Fácil de fazer, vamos fazer juntinho, no passo a passo, para você aprender e fazer. Eu começo como sempre meu trabalho lá pelo fundo e vou usar as seguintes cores. Verde soft, o verde glacial e um pouquinho do caqui. No meu pratinho eu já tenho aquarela silk, com pincel pituá número 4, eu venho pegando o verde soft e vou tampando toda a faixa aqui, ó, do meu trabalho. Marquei aqui com uma fita, ó, e vou sombrear tudo aqui por dentro. Já posso pegar junto um pouquinho do verde glacial, venho aqui, ó, chegando já bem próximo aqui as pétalazinhas da minha flor, ó. Dessa maneira, venho aqui e continuo. Enquanto eu vou fazendo aqui esse fundo, vou mandar um abraço todo especial aqui do meu canal para a Sueli Santos, para Edneia de Fátima Pacheco Borim e para Fátima. Fátima é o nome da minha filha. Então, para vocês três, um grande abraço aqui do canal, tá? Lembrando que se você tá chegando aqui no meu canal pela primeira vez, tá gostando desse vídeo, te convido a assistir também os outros vídeos e se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos que eu posto aqui no canal toda semana, com dicas e trabalhos de pintura para vocês aprenderem juntinho comigo. Vocês podem também deixar nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês. Não esqueçam também de deixar aquele like caprichado, assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer, tá bom? Então, meu muito obrigado. Continuo aqui, ó, com o fundo, ó, sempre alternando, jogando as duas cores. Eu já falei em vídeos anteriores que eu gosto bastante de fundo claro, gosto também de fundo escuro, não tenho assim uma preferência. Mas como aqui a intenção é ensinar bem direitinho a vocês, geralmente eu faço mais fundo claro, tá bom? Mas eu gosto dos dois, tanto faz, claro ou escuro, fazendo bem feitinho, ó, e dessa maneira aqui, ó, diluindo um pouquinho a tinta no aquarela silk, fica bem mais fácil de trabalhar, o fundo fica bem bacana, sem mancha e bem esfumado. Aqui no caso, ó, não precisei esfumar, porque eu estou pintando, ó, dentro da faixa. Esse risco é uma boa ideia também para fazer em toalhas, tá? Aqui é para pano de prato, mas também pode ser feito em toalha. Aqui, ó, pego um pouquinho do verde e jogo aqui, ó, no cantinho, só para dar um tomzinho de verde desse lado. Primeira parte aqui do fundo feita, agora eu venho, ó, com um pouquinho do caqui, pincel número 8, da 421, vou escurecendo, ó, um pouquinho aqui, ó, perto, aqui, ó, dos meus elementos. Aqui, ó, nas pétalas, ó, vou tirando uma e outra e vou escurecendo aqui, ó, um pouquinho, bem pouquinho, não precisa muita coisa não, só para dar um toquezinho mesmo, deixar um pouquinho mais escuro.
contorno essa folha aqui, ó, e volto, ó, tiro o excesso de tinta do meu pincel e volto, ó, esfumando. E desse lado, ó, venho fazendo a mesma coisa, ó. Venho contornando a folha aqui, ó, e volto, ó, esfumando. Mais um pouquinho de caqui. E venho, ó, esfumando. Aqui, ó, eu já vou sumindo, ó, até terminar toda a tinta do meu pincel. Venho aqui, ó, com mais um pouquinho, jogo um pouquinho, ó, e já esfumo. Aqui também, ó, bem pouquinho, só pra dar uma corzinha nesse local, bem pouquinho. Puxo um restinho aqui, ó, que sobrou no meu pincel e já venho, ó, sumindo com a tinta, até sumir totalmente nesse fundo que já tá feito. Jogo um restinho aqui, ó, sujeirinha da tinta e esfumo, até sumir, ó, totalmente. Como já tem o fundo aqui, ó, fica bem fácil, ó, bem prático, ó, de dar essa leve escurecida. E aqui, ó, só sujeirinha mesmo do pincel. Venho com mais uma isca do caqui, só pra jogar, ó, bem pouquinho aqui, ó, dessa maneira. E assim, ó, já vai ficando aqui, ó, a parte aqui do fundo. E agora, eu venho pra pintar as folhas. E para as folhas, vou usar as seguintes cores: verde soft, verde pistache, verde grama e o verde oliva. Então, vamos lá? Aqui, ó, já adiantei algumas folhas, mas ficou essas duas pra gente fazer juntinho no passo a passo. Então, no meu pratinho, eu coloco um pouquinho do verde grama e do verde oliva e venho, ó, o lado da folha que eu quero fazer um pouquinho mais escuro, venho com um pouquinho do verde oliva, verde grama, verde oliva e passo, e já esfumaço, já esparrando. Venho com um pouquinho de verde pistache, mais um pouquinho, vou passando aqui, ó, desse lado. Pego junto, já com esse verde pistache, um pouquinho do verde soft. E vou trazendo até aqui, ó. Misturo bem, venho, ó, com uma pincelada suja ainda do verde pistache com verde soft, ó. Mais um pouquinho do verde oliva com verde grama, venho aqui por cima, ó, bem certinho para fazer a junção. Já venho, ó, na outra folha, mais um pouquinho, começo aqui, ó, da ponta e vou fazendo os desenhos, ó, da folha desse antúrio. Perdão, desse crisântemo. Aqui, ó, um pouquinho de verde pistache, ó, para mim poder separar uma folha da outra. A folha do crisântemo é meia acinzentada, né? Então, aqui, ó, a gente tá fazendo um trabalho decorativo,
mas para ficar bem parecido, ó, eu já vou jogando o verde grama. Mais um pouquinho. Trago até aqui. Faço a junção, ó, mais um pouquinho do verde pistache aqui, ó. E essa folha, eu vou precisar escurecer aqui no meio, ó, um pouquinho mais. Então, vem com verde oliva, ó, e jogo aqui, ó. Dessa maneira. Mudo o meu pincel, pego o pincel número 6, um pouquinho do verde soft, verde pistache. Aqui, ó, tinta de um lado só do pincel, vou fazer, ó, uma dobrinha. Venho aqui, ó, faço a mesma coisa. E aqui, ó, dou uma pinceladinha. Um pouquinho mais do verde soft. Pouquinha tinta no pincel. Venho aqui, ó, e vou fazer, ó, o risquinho lá do meio da folha. Aquela nervura. Puxo uma, duas. Do outro lado, ó, faço a mesma coisa. Mais um pouquinho de tinta bem na pontinha do meu pincel. Venho aqui, ó, e puxo, ó, a nervura aqui, ó, dessa folha. Do outro lado, faço, ó, a mesma coisa. Aqui, ó, posso passar um pouquinho mais do verde pistache. Limpo meu pincel, ainda vou usar uma isca do sépia inverno junto com verde oliva, porque eu vou escurecer aqui, ó, um pouquinho mais, ó. E aqui, ó, também, bem pouquinho, ó, porque essa folha não é verde muito escuro, tá? Aqui, ó. E só passo, ó, o pincel bem de leve. Pego o pincel número 2 e vou fazer umas gotinhas de água. Verde oliva e sépia inverno. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu ensino a fazer o tom sépia inverno, ó, meia lua. E pra gotinha, tanto faz. Se eu faço redondinha, eu posso fazer meio oval, tanto faz. Gota não tem forma definida. Então, ó, é do jeito que eu quiser fazer. Ó, fiz uma levemente oval e aqui eu vou fazer, ó, uma escorrendo. Dessa maneira. Venho, ó, lá na folha de cima, vou fazer, ó, tirar, ó, uma de lá de cima, escorrendo para baixo. Gota é a coisa mais fácil de se fazer. Com apenas 3 cores, ó, aqui eu poderia fazer até só com verde oliva, já dá uma gota. Aqui eu tô usando os tons de verde, então é claro, eu vou usar para fazer a gota sempre as cores que eu tô, daquele negócio que eu tô fazendo o pingo de água. Aqui eu tô fazendo na folha, as folhas são verdes, então eu vou usar os tons de verde. Se eu tivesse fazendo em cima de uma folha seca, usando os tons de sépia, eu ia usar aqueles tons, tá? Não precisa mais que isso. Venho aqui, ó, com um pouquinho de verde pistache com verde soft, ó, dou uma clareada aqui por baixo, ao contrário, venho aqui, ó, faço a mesma coisa, e aqui, ó,
ó, dessa maneira. Pincel 0, venho com um pouquinho do branco, pingo, ó, porque a gota reflete bem o brilho, bem a luz, então, ó, e venho aqui embaixo, ó, passo só um risquinho, bem pouquinho, usando só o restinho do branco que tinha no meu pincel. Dessa maneira, não precisa mais que isso, ó, e a gente já tem uma gota bem perfeita. Dessa maneira, agora vamos para o crisântemo. Agora, eu venho pintando os crisântemos e vou usar as seguintes cores: rosa chá, pink, rosa escuro, púrpura, vinho, lilás seco e rosa candy. Então, vamos lá? Já adiantei esse daqui, ó, mas esse é igual. Vamos fazer juntinho, no passo a passo, para você aprender e fazer. Vamos lá? Então, aqui, ó, venho com rosa chá. E vou preencher, ó, todo o crisântemo. Essas pétalas aqui, ó, da beirada, eu faço, ó, bem espalhadinhas, ó. A tinta tá um pouco grossa, então, ó, vou pegar com um pouquinho de aquarela silk para mim conseguir, ó, pegar bem direitinho as pétalas, ó, aqui da beirada. Venho, ó. Não preciso seguir o desenho certinho, porque eu vou fazer elas depois. E venho. Crisântemo é uma flor que assusta, mas é muito fácil de fazer. Venho aqui, ó, e vou preenchendo. Mais um pouquinho. Essas pétalas aqui, ó, é mais fácil, porque só tem a pontinha. Então, ó, preencho. Dessa maneira. E vou tampando assim, ó, toda a trama aqui do meu tecido. Mais um pouquinho, ó, venho aqui e aqui, ó. Preenchi tudo aqui, ó. Limpo o meu pincel, venho com o pink, passo aqui, ó, no cálice. E aqui, ó, em algumas partes, lembra até a rosa, ó. A gente escurece aqui um pouquinho o cálice, levando lá pra cima e puxando, ó, um pouquinho pras pétalas, ó, dessa maneira. Já venho com a pincelada aqui, ó, no miolinho, ó, de pink. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do rosa escuro com o púrpura, pego os dois junto, venho aqui, ó, no cálice e vou marcar aqui para dar profundidade. Vou esfumar essa cor, ó, tanto para cima como para baixo, ó, puxando para as pétalas, como a rosa mesmo. Venho aqui no miolinho, um pouquinho mais, ó, e vou escurecer também. O crisântemo, a maioria deles, o miolinho aqui, ó, é todo fechado. Então, a gente não consegue ver as pétalazinhas pequenas, elas vão diminuindo até ficar bem minúsculas aqui no miolo. Então, não dá, não pode o crisântemo ser feito aberto aqui, ó, tá? Tem que ser sempre fechadinho, o máximo que a gente conseguir. Então, nesse púrpura com rosa escuro, eu adiciono uma isca do vinho e escureço, ó.
E vou puxando, ó, um pouquinho para cada lado, que já vai facilitar na hora de eu fazer as primeiras pétalas aqui, ó. Dessa maneira, ó. Venho com restinho de tinta aqui, ó, escureço, ó, um pouquinho mais para mim ter, ó, profundidade dessa maneira. Um pouquinho mais. Sem deixar marcação muito forte, venho, ó, com o pink e escureço, ó, aqui essas pétalas um pouquinho mais, ó. Um pouquinho mais, ó. E aqui, ó, também. Dessa maneira. Limpo o meu pincel, agora eu venho com o pincel número 6. Eu estava com o pincel número 8, agora eu venho pro pincel número 6, pego um pouquinho do pink, lilás seco, uma pincelada de cada e faço uma mistura, para ficar mais ou menos um rosa pétala, tá? Deixo ele um pouco escuro, dou mais uma pinceladinha do pink. E com a quininha do pincel, eu venho aqui, ó, e começo a puxar, ó, as primeiras pétalas, ó. De lá de dentro, ó. E aqui, ó, vai aparecer bem pouquinho, ó. Dou marcações, ó, pinceladinhas. Coloco um pouquinho mais de lilás seco nesse tom de rosa, para deixar ele um pouquinho mais claro, com o mesmo pincel, e venho, ó, puxando as pétalas mais de fora. Essas primeiras pétalas aqui, ó, pela posição que está a minha flor, vai pegar, ó, meio de ladinho. Então, ó, vai aparecer só a cabecinha delas, ó, só a pontinha. E continuo, ó. Venho aqui, ó, sempre com a quininha do pincel. Puxo, ó, mais uma. Se eu precisar, ó, tirar uma de cima da outra, eu já jogo um pouquinho do lilás seco puro e venho aqui, ó. Venho, dou uma pinceladinha no lilás seco, ó, para tirar uma, para identificar bem uma e outra, e venho aqui, ó, e começo, ó, puxando as pétalas, ó, com essa mistura de rosa. As pétalas do crisântemo são finas, ó. Então, ó, tem que tomar bastante cuidado. Não há necessidade de usar o branco. Só com esses tons eu consigo fazer, puxar as pétalas e ficar, ó, bem bacana. Venho aqui, ó, puxo mais uma. Quando eu quero que fique um pouquinho mais claro, ó, para identificar bem, eu jogo, ó, um pouquinho do rosa candy. Venho aqui, ó, e vou puxando uma pétala e outra, ó. Venho com um pouquinho do lilás seco e faço mais uma pétala aqui. Venho aqui, ó, puxo uma e já venho, ó, puxando essas, ó, mais de fora aqui, ó. E continuo.
sempre puxando, ó, uma e outra. Já venho aqui, ó, já tô nas pétalas aqui de fora. E aqui, ó, nessa, ó, eu já volto com um pouquinho do lilás seco, para aparecer um pouquinho mais, ó, dessa maneira. Limpo o meu pincel quando ele estiver muito carregado de tinta. Continuo aqui por cima, com bastante cuidado. Venho, ó, puxo uma pétala aqui com rosa, com lilás seco, ó, mais uma. Venho, ó, mais um pouquinho e puxo. Às vezes eu preciso fazer, ó, esse movimento aqui, ó, vou e volto pra tinta, ó, se misturar e ficar bem legal. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho do lilás seco. E já começo, ó, puxar as pétalas aqui de fora, dessa maneira. Venho aqui, ó, puxo uma bem menor, ó, e trago ela, ó, com um pouquinho de lilás seco. E continuo. Mais uma pétala. Se eu quiser deixar ela, ó, mais clara, uso, ó, um pouquinho de rosa cândia. Posso puxar um aqui, ó, com pink. E continuo. Venho com um pouquinho do pink, ó. Tinta sempre no cantinho do meu pincel. Volto pra minha misturinha e venho puxando uma pétala e outra. Um pouquinho de lilás seco, ó. Posso pegar junto com essa daqui um pouquinho do rosa candy, ó. E com esse movimento, ó, eu já vou conseguindo, ó, trazendo as pétalas, ó, como se elas estivessem saindo tudo aqui, ó, do centro da minha flor, ó. E continuo. Mais um pouquinho. Volto, ó, aqui para puxar, ó, as pétalas aqui da beirada. Lilás seco, ó, e vou tirando, ó, uma a uma. Aqui eu quero deixar um pouquinho mais clara. Já pego, ó, um pouquinho do lilás seco e puxo junto, ó. Tinta, ó, bem na quininha do pincel e puxo. Dessa maneira, ó, vou tirando uma a uma, ó, as pétalas aqui da beirada. Mais um pouquinho, ó, mais uma aqui. Jogo um pouquinho do lilás seco. Faço esse movimento, ó, vou e volto para a tinta se misturar bem. Venho aqui, ó, e faço mais uma.
Continuo, ó, algumas eu preciso ajeitar, deixar ó, um pouquinho mais forte, mais evidente. Então, ó, eu só jogo um pouquinho do lilás seco, não muito, porque eu não quero dar impressão de branco. Venho aqui, ó, refazendo essa, posso tirar ó, mais uma aqui de cima, ó, limpo o excesso de tinta do meu pincel e vou fazendo. Vejo ó, onde que precisa jogar pétalas e vou jogando. Aqui eu já vou fazer uma com um pouquinho do rosa candy. Venho com um aqui, ó. Trago mais uma daqui. Pego com um pouquinho de rosa candy, ó. Aqui também mais uma, ó. E assim, ó, vou fechando aqui, ó, o meu crisântemo. Mais um pouquinho de tinta aqui no meu pincel. Venho aqui, ó. E aqui, ó, aumento essa daqui para finalizar o meu crisântemo. Dessa maneira, ajeito um pouquinho mais onde eu preciso, ó. Vejo qual eu preciso reforçar, ó. Venho, ó, nessa daqui, puxo um pouquinho de rosa candy em algumas, ó, dessa maneira. E assim, ó, já fica o crisântemo. Se eu ver que alguma das pétalazinhas precisa reforçar, eu quero deixar um pouquinho mais evidente, eu posso fazer uma misturinha também com rosa candy e um pouquinho do lilás seco e reforçar. Algumas, ó. Aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais rosa. E o crisântemo já fica dessa maneira. Aqui, ó, para finalizar esses botões, venho com um pouquinho do verde soft, um pouquinho do verde grama, faço uma misturinha para deixar esse verde grama bem clarinho, preencho, ó, todo ele, ó, mais um pouquinho, preencho aqui, ó. Limpo o meu pincel, pego o pincel número 4, um pouquinho do verde oliva com verde grama, pego um pouquinho de cada, faço uma misturinha dos dois e venho aqui, ó, e só contorno ó, esses botões dessa maneira. Aqui, ó, fecho, ó, o botão, deixando, ó, o miolinho um pouquinho mais claro. Ali, eu faço o pezinho, venho aqui, ó, maneira bem simples, ó, para fechar aqui, ó, esses botões que ainda vão se abrir. Pincel 0, um pouquinho do verde oliva, vou dando, ó, pinceladinhas aqui por fora, porque os botões do crisântemo, ó, tem esses pelinhos mesmo. Então, um pouquinho mais, ó.
Pra ficar, ó, todo bacana aqui o nosso trabalho. E esse daqui, vamos fazer um pouquinho mais, que tá um pouquinho menor, ó. Venho, ó. E puxo. Agora, só com verde oliva, pincel 0. Eu venho aqui, ó, puxo, ó. Vou fazendo, ó, o talinho. Venho com esse aqui, ó. Puxo o talinho até aqui, ó. Uma pinceladinha, eu vou fazendo, ó, marcações aqui, ó, nesses talinhos, ó, só pra dar um toquezinho. Dessa maneira. Com o pincel 16 da 421, o meu tá bem velhinho, eu venho, ó, fazendo folhinhas, ó. Aquelas folhinhas que ficam lá em segundo, terceiro plano, só para dar mesmo um acabamento aqui, ó, no meu trabalho. Venho aqui, ó, faço, ó, algumas folhinhas, ó. Pego uma cor de tinta de cada lado. Aqui eu tô usando o verde oliva e o verde soft, e faço, ó, folhinhas bem simplesinhas, ó. Venho aqui, ó. E vou fazer, ó, mais umas aqui, ó. Puxo uma pra cá, ó. E mais uma aqui, ó. Dessa maneira. Pincel 0. Verde oliva. E dessa maneira, ó, eu venho ponhando, ó, um acabamentinho, finalizando o meu trabalho. É como se fosse arabescos, né? Venho, ó, desse lado aqui, pincel 0. Aqui também, ó, posso puxar uns galinhos, ó. Não é o talinho do crisântemo, né? Porque aqui é um arranjo. Venho, ó, com o pincel novamente, o pincel 16, mais um pouquinho de verde oliva com o verde soft. E aqui eu vou fazer, ó, mais algumas folhinhas, ó. E venho com uma aqui, ó, só para finalizar mesmo. Dessa maneira.
só retirei a fita que tava aqui e o trabalho, ó, já vai ficando dessa maneira. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Aqui, ó, uma opção para finalizar, pode bater um stencil da sua preferência, tá bom? E aqui também. Se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez e gostou desse vídeo, assista também os outros e se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos que eu estou postando toda semana aqui no meu canal, com dicas e trabalho de pinturas no passo a passo para vocês aprenderem a fazer juntinho comigo. Pode deixar também nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que assim que possível eu mando um abraço aqui do canal para você. Não esqueça de deixar também aquele like caprichado, assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. A todos, meu muito obrigado. Um beijão e até o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui também esse trabalho já finalizado com os stencils que eu tenho aqui como ideia para vocês.